Então, boa noite a todos, bem-vindo a mais um encontro do Code Club Brasil. Estamos reunidos hoje aqui o Igor, Ciro, Felipe, Ismael e eu. Nós vamos continuar nosso tour pelo Go, falando sobre métodos e interfaces. Vocês conseguem ver, não sei se aparece os tópicos aqui que eu acabei de abrir, dá para ver? Eu não consigo ver nada, tá tudo escuro aqui pra mim. Para mim tá aparecendo Tour of Go. Então, provavelmente você tem que descompartilhar e compartilhar novamente. Agora eu tô vendo o seu mouse. Agora eu tô vendo também. Tá, mas vocês não estão vendo o menu aqui do lado, né? Eu tô vendo. Estão vendo o Sim, menu? estamos. Ah, Sim. então, esses são os nossos próximos tópicos, que a gente tem para falar: métodos, interfaces, os exercícios, e depois concorrência, e a gente acabou o tour. Então, estamos aí na reta final. Gostaria de pedir a todos que não desanimem, continuem firme e, e vamos começar aí nosso encontro de hoje. Alguém se voluntaria? Eu posso começar. Manda lá. Methods. Go does not have classes. However, you can define methods on types. A method is a function with a special receiver argument. The receiver appears in its own argument list between the func keyword and the method name. In this example, the ABS method has a receiver of type vertex named V. Então, Antes de você ler o código, para garantir legal. que todo mundo está na mesma página, é, todo mundo, quem pode aí explicar o que é uma classe? Eu não manjo. Felipe, o Ismael, vocês. Tô pensando. é, Então, vamos lá. O que é programação orientada a objeto? Se a gente não sabe a definição, eu também não sei a definição boa. É, oriented. Isso aí deve ter uma definição boa para programação orientada a objetos. É, Então, programação orientada a objetos é um paradigma de programação baseado no conceito de objetos. Que podem conter dados na forma de campos, também conhecido como atributos e cortes. Como a gente estava fazendo em inglês, vamos ler a versão em inglês. E aí as palavras vão fazer sentido. Então, Object-Oriented Programming is program paradigm baseado no conceito of objects, which contain data and code. Data in form of fields, often known as attributes or properties, and code in form of procedures, often known as method. Então, uma classe. Vai lá, Não, desculpa. manda. Eu diria que uma classe ela é uma propriedade, não uma propriedade, mas uma coisa que um objeto pode fazer. O que você pode fazer com o objeto. Já o objeto, ele é como se fosse algo dentro do seu programa em que você, como por exemplo uma função, vamos supor que o objeto seja uma função ou uma struct ou alguma coisa assim. Ele tem, no caso do objeto, ele tem, além dos métodos, ele tem também as propriedades do objeto. Então, seriam valores dentro do objeto. Então, as características do objeto. E o método seria justamente coisas para você manipular
tanto esses valores dentro do objeto, a descrição do objeto, quanto outras coisas fora do objeto também, que você inicializa o objeto com esses valores. Ficou confuso, né? Mas Sim. na minha Então, cabeça funcionou. vamos dar um exemplo prático. Numa programação orientada a objeto, que não é o caso do Go, ele já começa falando isso. Isso aqui seria a pessoa, seria uma classe, o nome seria um atributo, ou uma propriedade, e o último nome um atributo e uma propriedade. E aqui dentro da classe pessoa, person, eu tenho uma função que aí ao invés não se torna um método, porque ele está dentro de uma classe, só que nesse caso não é classe, mas entenda como se fosse falando de programação orientada a objetos. E essa classe Classe é o mesmo que objeto, certo? Não. Um objeto é a classe instanciada. Então, assim, Sim, é uma... person, Esse é o objeto. name, certo? E aquele pintou um espaço em branco porque não tem last name. Então, isso aqui é uma classe. Seria uma classe. Beleza? Que em Go vai ser um type. Então, todo type em Go pode ser uma classe. E você pode ter um método nele. E eu já estou adiantando o assunto. Tá? Então, vamos manter nesse aqui. Isso aqui é uma classe. Que em Go vai ser um type. Isso aqui é um método, porque está dentro, porque é uma função dentro de uma classe, falando simploriamente. Isso aqui é um objeto, porque é uma instância de uma classe. E o que mais se tem? Enquanto só isso. Não, Você pode explicar a sintaxe da declaração do método? Porque, tipo, na linha 11, por exemplo, então, basicamente, se eu tenho uma função que recebe o type, cujo qual vai ser um método daquele type, certo? Então, o nome do método e depois o retorno a gente que ele vai, retorna, é isso? a gente vai chegar lá. Eu me adiantei demais querendo explicar isso, mas só para Tá garantir que bom. todo mundo entende Vai lá. programação orientada a objetos. Desculpa. Então vai, Cirinho, continua lendo aí. Então, vamos lá. Package main está importando o FUMP e o math. Aí ele cria um type vertex. Desculpa. Sem Ficou problemas. é que não entendia. Deu para entender o que o meu, mais ou menos o que a minha orientação orientada, programação orientada a objeto, o que é uma classe e o que é um método. Sim. Tá bom. Eu entendi o conceito de classe e método, eu não entendi o orientado ao objeto, entendeu? E o ter classe e método significa que você está programando orientado a objeto. Ah, beleza. Se você não Fechado. tivesse classe e métodos, não é uma linguagem orientada a objetos. Perfeito. Continua aí. Então vamos lá. Ele está criando o type vertex, uma struct. Dentro dessa struct a gente tem um x e um y do tipo float 64. Aí ele declara um func com um v com o type vertex, o método abs, vai retornar um float 64 e dentro desse abs ele vai fazer uma raiz quadrada
do x vezes x mais y vezes y. E aí no funcmain lá embaixo, então ele diz que o v vai ser igual a 3 e 4, então o x vai ser 3 e o y vai ser 4. Ele pede para printar o vzinho vezes o ponto ABS, né? Que aí imagino eu que ele vai fazer o 3 vezes 3 mais 4 vezes 4, aí vai somar tudo e tirar a raiz quadrada, né? Isso, que foi uma conta que a gente fez bastante na reunião passada, Na aula né? passada, é. Não sei se vocês lembram quanto dá. Deixa eu ver. 3 vezes 3, 9, mais 4 vezes 4, 16, 25. Raiz quadrada 25, 5. Isso aí. Beleza. Então, vamos lá, Felipe. Methods are functions. Remember, a method is just a function with the receiver argument. Here's abs, written as a regular function with no change in functionality. Então, package main, importa os pacotes que vai usar, declara novamente da 8 a 10 o vertex, e agora ele cria uma função chamada abs, que recebe um v de tipo vertex e retorna a raiz quadrada de v, exatamente a mesma coisa que a gente tinha feito antes. E qual é a diferença entre esse código e o outro? Que agora é tipo só a função, né? Então ele só declarou a função, uma função normal, não é isso? Isso. E o que muda Eu posso ver o outro de novo? Ótimo. Tá, então o que muda na linha 12 é justamente aonde está declarado, onde ele colocou o nome da função. Não é isso? É. Pode ir para frente agora, na linha 12. Então, abs fica com a função normal, e aí, se for um método, volta para outro. Na linha 12, ele fica depois, o abs fica depois da declaração do valor da função. Isso. Ai, caralho. Então, basicamente, imagino que foi seu cachorro. Para resumir o que você falou, a diferença é que quando você usa um método, o vertex já tem os valores e o method is just a function with a receiver argument. Então, é a mesma coisa, só que você tem um receiver, né? O V vem para cá, V vertex. Então, você tem, isso é chamado de receiver. E a função ABS é apenas para esse type. Ela não é disponível para qualquer coisa. Aqui você teria a função ABS, você poderia chamar passando um vertex. Aqui você precisa instanciar um vertex e chamar ele. Então, aqui ó, você passa ABSV, né? Aqui você passa ABSV, no outro é v.abs sem parâmetro. Então, essa é a única diferença. E você vai entender por que que isso faz diferença depois. Então, continue aí, Felipe. Felipe? Tá, deve estar brigando com o cachorro. Não, tá me ouvindo? Agora eu tô. Tá, meus monitores estão desligando aqui. Então, Lembra que você methods falou para continue. mim no começo da reunião, né? Século XXI e você ainda não aprendeu a usar essas coisas. É que eu derrubei cerveja em tudo, então acho que tá entrando num curto aqui, sei lá. Se começar a pegar fogo aí, desliga as coisas, velho. Não precisa ficar aí até o fim. Não, ficou no laptop agora, vamos lá. Methods continued. You can declare a method on non-structured types too.
In this example, we see a numeric type myFloat with an ABS method. You can only declare a method with a receiver whose type is defined in the same package as the method. You cannot declare a method with a receiver with type is defined in another package, which includes the built-in types such as int. Não sei se entendi, mas vamos lá. Então vamos lá. Eu falei que no começo eu falei que você podia criar métodos em qualquer tipo. E aí ele fala, não é que ele tinha mostrado antes em struct, ele fala, não é só struct, eu já tinha dito isso. Só que tem uma condição, o tipo precisa existir no seu pacote. Você está vendo que aqui o float 64 já existiria. Então, em teoria, ele poderia fazer isso aqui, func f float 64 abs float 64. E aí, blá, blá, blá. Certo? Certo. Não, por quê? Aí, o que ele fala, you cannot declare a receiver whose types defined in another package. Ou seja, não é você que declara o float 64, é? O tipo Não, float sou. 64, Então, o tipo float 64 então é declarado pelo pacote do Go do interno. Então, ou seja, você não pode usar ele como um receiver. Porque ele não é simplesmente porque ele não é declarado pelo seu pacote, não é porque ele é um inteiro ou qualquer coisa. Então, o que você faz? Você cria o myFloat, que é exatamente um float 64, e aí no seu myFloat você pode criar os seus métodos. E então, tipo, isso, nesse exemplo que ele deu, beleza, mas vamos supor, se tivesse um myFloat em outro pacote, certo? Isso, certo? Você não E poderia. aí eu não poderia, eu teria que criar type myFloat do Exato, tipo myFloat. Entendi. exato. Então, continue aí lendo o código. Então, na linha 8 ele faz tipo entre aspas, um alias do float 64 e cria uma função, um método chamado abs, que vai retornar um float 64. Então, se é fun, Só uma coisa aqui, existe no Go type alias, tá? Então é meio que errado que falar um alias. Você cria um type, seu type do tipo float 64. Eu entendi o que você quis dizer entre aspas, mas um canônico. boa, puta, mano. Eu gosto desse grupo. Essa é a palavra certa. O canônico do float 64, beleza? Então, na linha 10 ele cria o abs, que vai retornar um tipo float 64, mas veja você, poderia também ser um myFloat, não poderia? Poderia. Então, se o float que foi recebido é menor do que zero, ele vai retornar o float como menos, mas ele vai retornar o float positivo. Caso contrário, ele vai retornar o float que já é positivo. Isso. Então vamos lá. Por que ele põe o float 64 aí para retornar? Porque ele quer te mostrar que você é um tipo diferente. Mesmo seu tipo sendo baseado em um float 64, você não pode retornar ele direto. Se eu colocasse aqui um return float 64, eu ia compilar. Porque ele está falando, ó, não posso usar um tipo f myFloat, s tipo float 64, porque ele não é um alias, ele é
ele é um outro tipo que você está criando, é um canônico, exatamente como você falou. Com as O, mesmas propriedades. com as mesmas propriedades, sim. Exato. Então, se eu Então, quisesse isso para funcionar, você teria que colocar mais float ali em cima, na linha 10. Isso. My fault aqui. Ops. E aqui também, eu tiro ali isso aqui. Funcionaria. Uma boa. Só não vou rodar agora, porque vamos lá, o que vai printar nesse caso aí? Deixa eu Eu não sei o fazer que é isso aqui. square to. O que é square to? Isso aqui é uma constante. Isso é Vai uma ser uma constante. constante É, negativa desse square to, então ele vai retornar basicamente a constante. Vai retornar a constante. Certo? isso. Ops, tem que tirar o F daqui. Então, square root 2 é uma constante do pacote math que tem esse valor aqui. Ah, tá. É pi, não é? 1.4114, não é? Não. Ah, não, pi é 3.4. Isso aí é 3.14. raiz. 3.14. Isso aí é a raiz quadrada de 2. Não é Ah, exato, tá? square root 2. E faz conta que eu não falei isso. Então, ele vai printar exatamente o quê? 1.4. 41, blá, blá, blá. Exato. Porque está passando menos isso aqui. A função, se for menos, você retorna o mesmo número com menos dá mais. Isso aí eu sei. Beleza? Fala, Beleza. Vagnão. E aí, Tiagão, beleza? Boa noite, Beleza? pessoal. Desculpa pelo atraso aí. Que isso, cara? Quer participar aí? Demorou. Bora. Então manda bala. Pointer receivers. You can declare methods with pointer receivers. This means the receiver's type has the literal syntax T for some type T. Also, T cannot it be itself be a pointer as Ok, vamos parar aqui. Então, eu acho que a gente vai ficar mais fácil se a gente discutindo o texto conforme a gente vai lendo. Então, um receiver, o que é um receiver? Eu não sei se você estava, mas um receiver é o parâmetro de um tipo seu que você criou, onde você declara métodos. Então, um receiver pode ser de qualquer tipo, e pode ser um ponteiro também, mas o tipo não pode ser um ponteiro. Ou seja, se você criou um ponteiro para qualquer coisa, você não pode passar ele como um receiver. Só tem que ser, eu não sei como eu falo, porque não números que não são ponteiros, mas tem que ser só números. Não pode ser ponteiro, beleza? Para você passar como receiver. O receiver pode ser um ponteiro, mas o type vertex não poderia ser mais por exemplo, um ponteiro para alguma coisa. Não, na verdade, não poderia ser um ponteiro para uma string. Poderia ser uma string aqui, meu tipo, mas não pode ser nada que seja um ponteiro. Beleza? Tá claro isso? beleza. Você Que só pode não, passar ele como parâmetro, então, pelo que eu isso. estou vendo, né? Pode Tá. ser uma struct, mas não pode. Não, pode ser uma struct, seu tipo. Mas não pode ser um ponteiro para uma struct. Tá. Tá? Como ele falou, pode ser um int, mas não pode ser um ponteiro com int. É isso que ele está falando. Beleza? Beleza. Então vai, manda bala. Bora lá. For example, the scale method here is defined on vertex. Vai parar por aí, Thiago? Agora é importante a gente ler essas coisas em Go.
aprender a ler. Isso aqui é um ponteiro para um type. Isso aqui é um type. Isso aqui é um ponteiro para um vertex. Então é importante dizer porque o scale está definido num ponteiro para um vertex, não para um vertex, o que é algo diferente. Ah, beleza. Methods with pointer receivers can modify the value to which the receiver points, as scale does here. Science methods often need to modify the receiver. Pointer receivers are more common than value receivers. Beleza. Então, o que ele está falando aqui é, se você precisa alterar o valor, você tem que passar um ponteiro, e ponteiros são mais comuns, porque na grande maioria dos casos você precisa alterar os valores. Beleza. Try removing the pointer from declaration of the scale function on line 16 and observe how the program's behavior changes. Pode continuar. With a value receiving, the scale method operates on a copy of the original vertex value. This is the same behavior as for any other function argument. The scale method must have a pointer receiver to change the vertex value declared in the main function. Beleza. Então, vamos lá ler o código. Package main, port funct e math. Estou declarando uma struct vertex com dois valores, x e y, do tipo float 64. Aí eu estou fazendo uma função, estou passando vertex. Aí, na verdade, você não está criando uma função, né? Você está criando aí. Que é o tópico da lição de hoje. Você tá, é um método. Isso. Beleza. O que é um método? O que tem na linha o que tem nessa linha 12 que te diz que é um método? Deixa eu ver. Por que ele é um método? Não sei. Porque ele tem um receiver. Simplesmente por causa disso. O receiver basicamente é como se fosse o argumento, se fosse uma função, é isso? Não, não é uma função. Ele faz parte da... Não, mas vamos supor, se fosse porque o método é uma função, certo? Como a gente viu anteriormente. Isso. Só que ele não é chamado função porque ele tem um receiver e não um argumento. O receiver é justamente isso que está selecionado. E se o web estivesse antes, ele seria o argumento. Mas não quer dizer que você não possa ter argumentos em métodos, tá? Eu poderia dizer que meu ABS recebe isso é legal. Lógico. Lógico. Não faria sentido nenhum ter só o web. Isso. Então não é... Mas tudo bem, então vamos... Fala, desculpa. Não, pode falar. Então, o receiver... Então não é o que eu falei, na verdade. Está errado o que eu falei. O receiver é justamente ao qual o método está se referenciando. Ao qual diríamos classe. Que em Go é o seu type. A classe. Isso. E aí, no caso, quando ela for chamada, aí seria objeto, certo? Certo. Isso, é o seu objeto, melhor dizendo, não só a classe. Porque ela já tem que estar instanciada, né? Senão você vai receber aqui um objeto. Isso. E aí, Eric, bem-vindo. Boa noite. Continua aí para a gente, Vagnão.
Beleza. Aí, então, foi o método vertex, né? Beleza. Ali tem uma ABS, né? Do tipo float 64, né? Que vai retornar. Ele faz um return ali do math, chamando o pacote math, né? Ponto square root, né? Acho que esse math.sqrt. Vai fazer o cálculo desse valor, né? Que vai passar. Beleza. Vamos ver. Aí embaixo também tem um método, né? Passando, só que agora eu estou passando ele com um ponteiro, esse vertex, é isso? Isso. Tá. O nome de scale. E aí, como eu falei, você vê que no scale você tem um parâmetro para função, para o método, né, independente dele ser um método. É ali que ele coloca, né? With a value receiver, the scale method operates on a copy of the original vertex. A gente já vai entender essa parte, a gente vai rodar, ele vai entender. Mas o que eu estou dizendo é que aqui, ó, você tem um parâmetro para a função scale, independente dele ser um método, para o método, independente dele ser um método. Então, você pode ter métodos que não recebem parâmetros, e você pode ter métodos que sim recebem parâmetros. Tá. Beleza. Aí eles... Tá. Beleza. Ele vai passar o valor ali na linha 16, passando, vai atribuir, né, o valor de V. Bom. Aí na linha 18, mesma coisa, só que vai ser para o Y, praticamente. Beleza. Aí tem a função main. Aí na função main eu estou declarando e já estou atribuindo já para a variável V o vertex, né, passando 3 e um 4. Na linha 23, eu estou chamando o scale e estou passando o valor de 10. E na linha 24, eu estou fazendo um print de ABS. Beleza. Que vai printar aí, então? Na linha, vamos ver, deixa eu ver, v.abs. Só tem uma linha que vai printar, que é a linha 24. A linha 22 e a Tá, 23. só tá passando, né, os valores. É. Deixa eu ver quanto que vai passar, v.abs. Então vamos lá. O que vai ser o valor de Vx e Vy na primeira linha? Na linha 22. Na linha 22, 3 e 4. Beleza. Qual que vai ser o valor de Vx e Vy na linha 23? 3 e 4. Não. Não? A gente tem 2 minutos, 1 minuto, menos de 1 minuto agora nessa sala aqui. Vamos para outra sala e a gente continua. Beleza. Valeu, estamos todos de volta aí. Deixa o Eric conectar o som. Conectou, amiguinho. Vamos lá, Valinão. Então, Bora lá. Então, na linha 22, retorna o Vx e Vy é 3 e 4. isso. O que Beleza. você está fazendo aqui? Eu estou chamando o método scale. Beleza. O que o método scale faz? Tá, ele recebe um valor, o float 64, beleza. Aí Vx ele faz um cálculo. Então tá, V.x ele vai receber V.x vezes F. Então Vx é 3 e vai fazer vezes 10 nesse caso, certo? Isso. Qual que vai ser o valor, então, de Vx? Aí vai ser 30 de Beleza. Vx. E Vy? Aí de Vy vai ser 4, né? 4 vezes 10 e vai ser 40. Beleza. Então, na linha 23, qual que é o valor de x e y em vertex? 30 e 40. Beleza. Então, Tranquilo. linha 24, você vai chamar o print do método ABS. Qual que vai ser o Beleza. retorno do método ABS? Tá, então vamos lá. Tem que fazer o 30 vezes 30. 30 vezes 30. Ó, eu vou te ajudar.
É porque A gente fez essa conta quando você não estava, sem o Scale 10 e dava 5. 5? Quanto vai dar agora? Então, desculpa, eu não entendi. Sem o scale dava 10, Dava 5. dava 5. Isso. Quanto vai dar agora? Hum, O que a função Scale faz com o valor? ele pega praticamente, ele imprime, no VX é 30 e o VY é 40. Então, Ele retorna o float. o que que ele faz com o valor? Ele simplesmente multiplica o valor total vezes o valor de scale, não é isso? Sim, sim, Se sim. sem o scale 10 dava 5, com o scale 10 vai dar quanto? Se sem o scale, não entendi essa parte. Desculpa, Thiago, pode repetir de novo? Beleza? Isso dá 5. Tá, tá. Sem o valor. Quanto dá isso? Vai ser 10? Não. O que que você faz? Está fazendo vezes F, vai dar 50. Ah, tá. Agora que eu vi o V-scale. Eu Então, fiquei um beleza. pouco eu fiquei confuso ali, Thiago, porque, por exemplo, na ABS, tava tentando fazer aquela conta ali de VX vezes Então, VX. por isso que eu falei para você, esquece aquela conta lá, que aquela conta lá vai dar 5. Então, Tá. você só precisava entender é que o scale está multiplicando por 10. Eu vi que você entendeu isso. Só que Ah, você se preocupou em resolver o ABS que eu dei a resposta para você. tá. Beleza, Beleza? É valeu. que Obrigado o aí. Vx vezes Vx mais Vy vezes Vy vai, nesse caso específico, vai dar 3 vezes 3, certo? Que é 9. E depois vai dar 4 vezes 4, 16, que dá 25. Raiz quadrada de 25. Porém, multiplicou tudo por 10. Então, aí, na linha 16 a 19, o Vx e o Vy viram 30 e 40. 30 e 40, então 30 e 40 vezes, aliás, 30 vezes 30 dá 900, certo? Dá 900. Isso. Mais 40 vezes 40 dá 1.600. E Isso. vai dar 2.600, 2.500. Então, raiz Isso. quadrada de 2.500, 50. Ou o método mais fácil de fazer deu 5 antes, só multiplica por 10. Desculpa, eu sou preguiçoso. Então, Caramba. Ah, legal. e aí o último ponto que ele está falando aqui. Então, try removing. Se eu fizer isso, agora fala o Wesley, beleza? Beleza, tá me ouvindo aí? Tô de Tô, volta, ouvi- viu? tô ouvindo. Se eu fizer isso, cara, quanto você acha que vai imprimir agora? Bom, Eu falo eu acho. com Wesley agora, desculpa, Wagner. Tá, foi mal. Vou Foi mal. parar de torturar você, vou torturar o Não, Wesley agora. tranquilo, pô, nós estamos aí. Que é isso, pô, tá tranquilo. O que você acha, Wesley, que vai printar agora? Você chegou, apesar que você chegou agora, né? Não sei se você se sente confortável. Quer que eu pergunte para outra pessoa? Nesse caso, eu acho que é melhor que você pergunte pra outra pessoa, porque eu cheguei agora mesmo. Tá bom. Mas tô tentando É, acompanhar aqui. tá. Eric, o que que você acha que qual vai ser o valor agora? Baseado nisso aqui que a Sem gente chance, leu. Sem sem chance? chance, não vou nem tentar, mano. Tá. Você Posso não tentar? pode, manda, Wagner. Cara, eu acho que ele fala para você tirar o ponteiro, né, da declaração de scale. Isso. Se ele fala para tirar o ponteiro, então eu acho que ele vai imprimir um valor esquisito, é qualquer valor, sei lá. Não, também não é assim. Não é assim, não? Porque, tipo, ele tá Não, tirando o ponteiro, né? é. O que ele fala quando você tira o ponteiro? O que acontece?
Methods with pointer receivers can modify, blah, 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 blah. Aqui. With a value receiver, the scale method operates on a copy of the original vertex value. This is the same behavior as for any other argument. Então, ele opera com uma cópia do valor. Vamos ver o que isso significa. Alguém quer chutar quanto vai printar? Ele vai Chute. retornar 5. Ixi, eu não chuto mais não, porque eu não Por sei que também não. 5, Raul? Porque ele não está alterando a referência do objeto em si, certo? Ele está como tipo tá instanciando outro objeto. Na verdade, talvez até dê erro. Não sei. Não, Tô chutando ele também. não vai dar erro, mas é isso que você falou. Ele está alterando a cópia de Vx e Vy. Uhum. Então, para isso funcionar, eu teria que retornar o V aqui. Vertex. Então, antes de mostrar isso, ele vira 5. Por quê? Porque não é um ponteiro, ele está operando numa cópia do valor. Então, se eu quisesse vai fazer pro isso, limbo esse bagulho. mas se eu quisesse fazer isso que não é para ser feito em Go, em Go você passa um ponteiro, mas em Python, por exemplo, o que a gente normalmente faz, você retornaria um seu V. E aqui, ao invés de vez que eu operar direto, ele vai operar e vai sobrescrever o valor. E aí sim iria printar. E que um asterisco não faz, né? Cara. Então, isso que é um pointer receiver, é um receiver que é um ponteiro, é o mais comum em Go, porque se você precisa. É a pergunta simples: preciso de um ponteiro ou não? Você vai alterar um valor ou não? Essa é a pergunta que você deve fazer. Se você vai alterar o valor, você precisa de um ponteiro, senão você não precisa de um ponteiro. E, por favor, pare de fazer cópia de memória, sendo que Go te dá um jeito legal e fácil de usar ponteiro. Você não precisa fazer de referência, nada disso, que você teria que fazer em C, por exemplo, ou C++, ou Java. Não sei se Java tem ponteiro, mas eu sei que C++ e C tem. Você teria que fazer de referência do ponteiro e é um saco usar. Em Go é fácil. Então, por favor, se utilizem do poder da linguagem e, e sejam felizes, que isso aqui é muito mais fácil de lidar. Pointer, agora é minha vez que eu não fui nem. Quer ler essa, Wesley? Ou Eric? Não, Miguel, quando eu tô perdido, minha leitura seria desprovida de emoção, tá ligado? Então, Tá bom, beleza. Espero que você vá se achando aos poucos aí. Se precisar de alguma coisa extra, me avisa. Quer ler, Wesley? Acho que não também. Então eu vou ler eu mesmo. Pointers and functions. Here we see ABS and scale methods rewriting as functions. Again, try removing the asterisk from line 16. Can you see why the behavior changes? What else did you need to change for the example to compile? If you're not sure, continue to the next step. Então, ele tem exatamente o mesmo código que ele tinha lá, mas usando funções ao invés de métodos. Você vê que ele passa os parâmetros, como ele passa o seu type, né, o que seria sua classe como um parâmetro para sua função, e também os parâmetros todos juntos. Então, aqui vai printar exatamente a mesma coisa, e aí ele fala para eu tirar isso aqui e ver o que acontece. Aqui não vai nem compilar, que a gente sabe que o Go é uma linguagem tipada, e aqui ele está passando um ponteiro, e aqui ele está recebendo
não ponteiro. Beleza? Não posso usar um type ponteiro para vertex, como o tipo vertex nos argumentos para função scale. Então, o que mais que eu precisaria fazer? Isso aqui. Será que só isso basta? Não. Por quê? Porque ele está alterando o valor, não está acontecendo nada. Então, o que eu precisava fazer? Eu falei que eu nunca deveria fazer em Go. Return v, receber um vertex e fala que v é igual ao scale vertex. Funcionou 50. Então, vamos para a próxima página. Alguma dúvida aí? Foi muito rápido. Deu para entender. Vou pegar isso como. Então, beleza, olha. Methods and pointer indirection. Comparing the previous two programs, you might notice that functions with a pointer argument must take a pointer. var v vertex, scale func v, 5, compile error, scale func pointer to v5, ok. Então, exatamente o que a gente já viu lá. Se você está recebendo um ponteiro, você tem que passar um ponteiro. Enquanto while methods with a pointer receivers take either a value or a pointer as the receiver when they are called. var vertex, var v vertex, v scale 5, okay, and p equals a pointer to v, and p scale 10, it's okay too. Então ele está falando que independente do que você passar no método, ele vai aceitar quando você receber um ponteiro ou não. Ele não faz distinção. A única distinção vai ser quando você recebe um ponteiro, você vai estar alterando os valores. Quando você não recebe um ponteiro, você não vai estar alterando os valores. Você pode passar tanto um ponteiro quanto não ponteiro. É meio estranho, mas a gente viu isso aqui na prática, então acho que está mais claro. For the statement v scale 5, even though v is a value and not a pointer, the method with the pointer received is called automatically. That is as a convenience. Go interprets the statement v scale as the reference to a pointer v scale 5. Since the scale method has a pointer receiver. Ele está falando o que eu falei sobre dereferenciar. Então, automaticamente o Go isso chama de referência em ponteiros. Né? Você explicitamente fala que isso aqui é um ponteiro e põe essas parênteses. Então, isso que é uma dereferência. Aí está falando que em Go você não precisa fazer isso, porque ele automaticamente assume que é um ponteiro e faz a dereferência para você. E aqui ele está mostrando. Vamos ver. A gente tem package main, import funct, cria o mesmo tipo, vertex. E aí tem a função scale usando um ponteiro, tem a função scale func, que é a mesma coisa usando função. Método. Desculpa, scale que é um método, e aí você tem scale func, que é uma função. Tem a função main, que cria um vertex, e usa o vscale, method scale, passando o valor de 2, e depois ele chama scale func, passando um ponteiro, o vertex, o valor de 10. Então, o que vai printar aqui? Vamos lá. Vai ser 10 aqui, e 10, escala da 10, 100. Por que ele printou 2? Porque você não está printando. Ah, não, aqui não tem ABS, né? Aqui tem só scale. Então ele vai fazer o scale aqui, vai ser 6, aqui vai ser 8, depois vai ser 10, vai ser 60.
E aqui vai ser 80. É que eu tô com a função ABS na cabeça ainda. E aqui ele começa criando um ponteiro. E ele passa pelo mesmo método scale, o valor de 3. E aí vai ser 12, 9. E aí depois ele passa direto o scale func, que já é um ponteiro. Então por isso que ele não precisa da referência para ponteiro. Ele já criou aqui como ponteiro. E o valor de 8. Então vai ser 3 vezes 4, 12. O que é esse 8 aqui? É. 3 vezes 4, 12. Vezes 8, 96. Não. 8. É, 96. E 3 vezes 3, 9. Vezes 8. 9 vezes 8, 75, 64. Aí não. 7,2. 72, obrigado, sim. Vamos ver. Então, aqui tem que printar 9672. E o pointer, porque ele ainda é um ponteiro, não estou fazendo referência dele. Era isso aqui que eu queria fazer. E aí não é mais um ponteiro. Beleza? Perguntas? Beleza. Tudo isso para falar que você pode passar ponteiros e não ponteiros e funciona do mesmo jeito. Ixi, me lasquei, tem mais. The equivalent thing happens in the reverse direction. Functions that take a value argument must take a value of that specific type. Var vertex ABS function V, ok, mas um ponteiro não é ok. Vamos ver por quê. Tá. E numa função, o tipo é o tipo importa, ele não faz a dereferência automática, como ele faz dentro do método. While methods with receivers take either a value or point. Isso aí você já falou 10 vezes, já desde a outra vez. Tá, mesma coisa, agora tem um ABS, ou seja, tem freio novo no nosso carro. Então, alguma dúvida aqui? Ele está falando a mesma coisa, só que eu nem entendi na real a diferença. Porque ele está falando para cá e para cá. Alguém tem alguma pergunta sobre isso aqui ou entendeu o que ele está tentando mostrar como diferença? Beleza. Beleza. Essa é a última página que falta para hoje. Então vamos acabar rapidinho. Quem quer? Posso ler? Manda aí, Siri. Choosing a value of pointer receiver. There are two reasons to use a pointer receiver. The first is so that the method can modify the value that its receiver points to. The second is to avoid copying the value on each method call. This can be more efficient if the receiver is a large struct. For example, in this example, both scale and ABS are with receiver type vertex, even though the ABS method needn't modify its receiver. In general, all methods on a given type should have either value or pointer receivers, but not a mixture of both. Well, no, we will see why over the next few pages.
Então, E- praticamente o que ele está falando aí é que, independente de não alterar o, a função scale, não, a função abs, não alterar, ele te diz que você tem que usar sempre o mesmo tipo. Então, se você está usando um ponteiro em uma função, use um ponteiro sempre. O que para mim quer dizer que você vai ter que usar um ponteiro sempre. O que não faz muito sentido, tá? Eu não levaria isso tão a sério, não. Eu acho que a questão certa é, você precisa modificar, preciso. Então, eu vou colocar um ponteiro. Não preciso modificar, não. Então, não precisa de um ponteiro. Inclusive, mais seguro para evitar qualquer problema do seu código. Mas ele está falando que a gente vai ver por que nas próximas páginas. Então, é, talvez tenha algo que eu não conheça e que nunca ninguém me falou, que eu nunca li, que justifique isso. E as próximas páginas vamos deixar para a semana que vem, onde a gente vai começar a falar sobre interfaces, o que são interfaces e como a gente pode utilizá-las em Go. Certo, Beleza, galera? Da hora demais. tranquilo. Beleza. Valeu aí pela presença de todos. Espero que vocês continuem vindo. A gente está na reta final. Para quem está chegando agora, assista os vídeos pelo menos os básicos. A gente tem 7 vídeos lá. São mais ou menos 7 horas de estudo que eu sei que qualquer um de vocês aqui mata em uma semana sem esforço. Então, tentem assistir o vídeo que vocês perderam para não se sentirem perdidos e para conseguirem fluir melhor aí nos vídeos. E contem comigo aí se vocês precisarem de qualquer coisa. Valeu, mano. Obrigadão, Valeu. viu? Valeu, Boa noite meu pra caro. todo mundo. Falou, Miguel. Falou, galera. Valeu.